Nós estamos hoje aqui com Amanda Veras, psicóloga, uma pessoa que tem influenciado muitas vidas para melhor e certamente essa nossa conversa hoje vai ser realmente fabulosa, vocês vão ver. Tudo bom, Amanda Veras? Tudo jóia, que privilégio estar aqui com o Senhor nesse tempo tão aguardado por mim, viu? Já te confesso, estava na expectativa de chegar esse dia. Quem é Amanda Veras? Doutor Evaldo, eu acredito que quando nós perguntamos para qualquer pessoa quem ela é uma das perguntas mais profundas que se podem fazer. Porque geralmente nós atrelamos quem somos ao nosso trabalho, ao nosso papel familiar. Eu gosto sempre de dizer que Amanda Veras é filha de um Deus bondoso e de um pai zeloso. E é tão zeloso e cuidadoso que me deu de presente uma família linda. Eu sou casada com o Alciomar há 14 anos e juntos nós temos 2 filhos, 2 presentes, o Heitor e o Rafael. E aí no decorrer da vida, a Amanda se tornou psicóloga, fez direito, venceu alguns desafios. A Amanda é o resultado de cada experiência, de cada vivência que me tornou hoje essa pessoa. E essa pessoa que você se tornou hoje, Amanda, é a mesma pessoa de 6 anos atrás? Não, certamente não. 2015 foi um marco na minha vida. Eu costumo dizer que ninguém adoece sozinho. Ninguém passa por batalha, por alguma guerra, quer seja na saúde física, mental. Nós nunca estamos sozinhos. A família da gente sempre também é acometida por essa notícia, por esse desafio. Então 2015 foi um marco. Eu costumo dizer que existia uma Amanda antes, existia um Alciomar antes, existia uma família Veras antes e outra depois desse processo de dor, mas que também gerou muito amor, muita unidade entre eu, meu esposo, os nossos filhos e que isso ao longo dos anos tornou-se também o nosso propósito de vida. E como é que foi esse processo de dor que teve toda essa mudança na família Veras? Doutor Evaldo, em 2015 eu estava trabalhando normalmente, tinha franquia de uma loja de chocolate, eu e meu marido médico como o senhor, trabalhando, os filhos na escola e tudo correndo aparentemente bem. Mas eu não sei se o senhor já viveu uma experiência que eu chamo de uma santa indignação. Eu não estava muito conformada com a vida que eu tinha, apesar de ter uma vida muito boa no que se refere à construção dos laços familiares, a questão da organização financeira. Então aquilo me trazia uma alegria, mas eu tinha uma indignação a respeito do meu propósito. Quem era Amanda Veras? Amanda Veras não era a advogada, a empresária, a esposa, a mãe. Amanda Veras era filha de Deus, tá? Mas o que Deus tinha para a minha vida? Quando eu comecei a me questionar a respeito do meu propósito, da minha existência aqui, eu fiz uma oração muito perigosa. O senhor conhece a oração perigosa? Não conheço. Pois eu vou te contar. Eu tive aí uma grata experiência de dor diante do diagnóstico de um câncer de intestino, mas também de uma nova história de vida na minha família, na minha vida profissional e na minha concepção de quem era a Amanda. Porque até então eu escutava falar de Deus, eu achava que eu sabia quem eu era, mas a dor, doutor Evaldo, ela nos reduz a uma condição onde a gente começa a valorizar coisas que não nos são dadas tão gratuitamente e que a gente não consegue medir o quanto aquilo é importante. Eu costumo fazer isso para ilustrar. Respira aí profundamente, senhor. Respira de novo. O senhor já tinha se dado conta de como é importante respirar sem um aparelho, sem uma sonda, simplesmente respirar, porque você tem pulmões ativos, porque o seu fluxo respiratório funciona normalmente. E eu experimentei, diante da dor do diagnóstico do câncer, o exercício de agradecer a Deus pelo respirar. O exercício de agradecer a Deus de poder ter 2 filhos com saúde, de ter um marido dentro de casa, não a casa, mas a família, o lar. Então, diante dessa oração perigosa, Deus literalmente me levou a uma estação, um tempo na minha vida de um deserto grande, um deserto que durou 9 meses, mas um deserto onde eu vi o cuidado dele em cada detalhe. Então, diante do diagnóstico do câncer, diante do uso da bolsa de colostomia, diante de possibilidade de ir para UTI, porque eu tive alguns entraves no processo de quimioterapia, onde eu tive uma reação alérgica ao esquema que eu tomava Folfox, e esses impedimentos diante do tratamento geravam uma reflexão muito grande. E a dor, ela é também uma manifestação do amor de Deus por nós. Porque é muito fácil a gente amar a Deus quando tudo está bem, não é?
Agora me diga uma coisa, eu sei que durante esse período que você realmente passou, você se comportou diferente do que as outras pessoas se comportavam. Você passou a viver tudo isso, mas você, como você já descobriu esse propósito, você se vestia diferente, você encarava as coisas diferentes. Como foi esse convívio de você com câncer com as outras pessoas que também estavam com câncer no mesmo período que você? Foi desafiador, porque a gente cria um estigma, primeiro que o câncer é uma sentença de morte, segundo que todo paciente que tem câncer vai competir entre si, isso é muito forte, o nível de adoecimento. Eu me lembro de uma vez onde eu estava em um hospital e tinha uma pessoa que estava também com câncer e a gente estava ali aguardando a nossa vez para ser atendida e essa moça ela tinha a perna amputada. E essa moça olhou para mim e disse assim, você tem câncer? E eu estava toda arrumada, doutor Evaldo, eu estava maquiada, eu estava com a roupa bonita, eu estava ali literalmente feliz pela oportunidade de existir um tratamento que não ia me garantir a cura, mas ia garantir um dia de cada vez. Eu ia poder experimentar, lutar pela vida. E essa moça olhou para mim e disse assim, você tem câncer? Aí eu disse para ela, tive, não tenho mais. Aí ela olhou e disse assim, e o que você está fazendo aqui se você teve e não tem mais? Eu disse, eu estou declarando profeticamente que esse câncer não tem mais autoridade para estar dentro de mim. Ela achou aquilo muito estranho. E aí ela começou a olhar e disse assim, por que você se arruma? Eu disse, porque eu, quando tomo quimioterapia, venho receber uma gotinha do meu milagre. E eu estou indo arrumada. Quando você vai para uma festa, você não se arruma? E ela começou a ficar incomodada com aquela fala. E aí eu olhei para ela e vi que ela estava com a perna amputada. Ela disse assim para mim, você não sabe o que é a dor do câncer, porque você não carrega marcas de quem tem câncer. E aquilo foi muito forte para mim. Mas não foi um tapa na minha cara. Eu senti um pedido de socorro da parte dela, que estava tão triste pela dor que estava sentindo, da perna que tinha perdido, que me atacar ali foi a forma que ela encontrou de dizer, eu preciso de ajuda. E aí o Espírito Santo acalmou meu coração, e aí eu olhei para ela e disse assim, Deus dá a cruz conforme a gente consegue carregar, minha querida, nem a mais e nem a menos. E aí eu levantei a roupa que eu estava, a blusa, e mostrei a bolsa de colostomia para ela. E aí quando eu levantei a blusa, ela viu a coleção de cicatriz que eu tinha na barriga de cima para baixo, do lado aqui. E aí ela se assustou, eu disse, para você foi a perna. Para mim é um câncer de intestino, uma mutação genética desconhecida na ciência. É o uso da bolsa de colostomia, é o ressignificar de cada dia. Então se Deus te permitiu viver essa história, faça dela uma oportunidade de amar e de acolher e de acreditar que vai dar certo para você. E aí, essa história, esse momento me marcou muito, porque a gente fala de câncer, a gente pensa que pronto, acabou minha vida, vai morrer e eu me entrego, sem nem antes lutar. Então 2015 foi um marco na minha vida porque eu passei a agradecer o respirar, o viver, eu passei a me aceitar, eu passei a gostar de mim, como eu era, como Deus tinha me feito. E eu passei a entender que eu tenho mais motivos para agradecer do que para reclamar. E aí, nesse momento, talvez você tenha descoberto a sua missão como filha de Deus aqui na Terra. Ou seja, eu tive que passar por tudo isso, eu estou passando por tudo isso para poder ter uma missão, para poder levar esse conforto para as pessoas que têm câncer. Eu tinha que passar por esse processo para poder ajudar as outras pessoas. Então aí começou outra vida para Amanda Veras? Eu me lembro que assim, eu tive um apoio muito bom, muito saudável, né? Uma equipe multidisciplinar, uma família, então eu tive apoio do psicólogo, da psicóloga que me acompanhou. E eu me lembro que esse instrumento que eu falo que é a ciência da psicologia, ele auxilia a gente nesse processo de ressignificação, de dor e do que é a vida. Então, muito inspirada, né, pelo exercício, pelo acolhimento da minha psicóloga, quando eu terminei o tratamento, meu marido chegou para mim e disse assim, muito bem, Amanda Veras, e agora? O que é que você quer fazer da vida? E aí eu comecei a pensar, né, Deus me deu uma oportunidade, porque, doutor Evaldo, nós temos acesso hoje à história que nos conta grandes guerras vencidas, mas a gente só tem acesso porque alguém passou por aquela guerra e decidiu escrever a história. Porque alguém não desistiu de passar pela batalha. E um dia sentou e contou para alguém e registrou. E hoje a gente sabe de grandes histórias porque alguém decidiu superar o desafio da guerra e da batalha e ir adiante. E quando eu decidi, junto com a minha família, lutar por esse desafio, era por um propósito muito maior. E a psicologia veio como um instrumento que potencializa também essa questão de auxílio, de ajuda,
porque eu tive vontade de desistir. Eu pedi para morrer, eu quis, quantas e quantas vezes me achei já não mais mulher para o meu marido, mãe para os meus filhos, e tudo isso causava uma dor psicológica, emocional muito grande, e impactava também no tratamento. Então, quando eu tive a oportunidade de ter esse acompanhamento terapêutico, de ter a espiritualidade me ajudando, a fé me ajudando a seguir em frente, sabendo que existia um propósito, se eu não desistisse, se eu perseverasse, seguisse adiante, que hoje eu poderia ajudar outras pessoas que estão aí sem esperança, sem fé, sem coragem e sem querer viver. E aí, desse movimento todo, eu voltei para a sala de aula aos 30 anos de idade e me tornei aluna. Fui estudar psicologia, fui estudar, me apropriar dessa ciência cada dia mais, porque eu tinha uma experiência e eu queria também ter o conhecimento, a ciência do ensino. E atrelado a isso, hoje, graças a Deus, eu posso ajudar pessoas, tanto de forma voluntária, como agora já formada, através da atuação profissional também, que atendo através do Instituto VOP. Exatamente. Então, a psicologia, quer dizer, essa missão não passou por aí. A psicologia foi o início, que hoje, quer dizer, foi o início, mas hoje você continua fazendo outras ações, outras atividades, mas sempre com esse foco, né, ajudar as pessoas. Conta pra gente um pouquinho mais desse instituto. O Instituto VOP, que significa Vida, Otimismo e Propósito, nasceu exatamente dessa santa indignação. Se a vida, Karina Fukumitsu, ela é uma suicidóloga e psicóloga, e ela fala essa frase que eu gosto muito: enquanto há vida, há esperança. Então, se existe vida, eu preciso encarar essa vida com otimismo e buscar o propósito, né? O propósito que tem para cada um de nós. Então, desse movimento nasce o Instituto VOP, que é um lugar de acolhimento. Um lugar de acolhimento onde nós, todos que atendemos ali, somos psicólogos, promovemos esse acolhimento aos pacientes, aos familiares e temos também um núcleo de responsabilidade social. Então, tem o corpo clínico, que atende, faz psicoterapia, mas tem também o núcleo de responsabilidade social, onde, de forma voluntária, nós acolhemos pessoas das mais diversas demandas, quer sejam voltadas à área da oncologia, quer sejam também voltadas para demandas emocionais, enfim, outras questões. Nós acolhemos essas pessoas e também atendemos. Inauguramos agora em outubro, é um projeto que nasceu desde o início do ano de 2021, pós-pandemia, e a gente tem visto crescer, porque quando existe propósito, eu costumo dizer que quando há um propósito, a bênção de Deus está sobre este lugar. Então, nosso propósito é tocar nas almas e ajudar essas pessoas a ressignificarem a sua história. Então, o que eu achei interessante que você falou que esse Instituto VOP, ele auxilia as pessoas que realmente tiveram câncer, mas não só as pessoas que tiveram câncer, mas as pessoas que convivem com essas pessoas que têm câncer, são os familiares, são os amigos. Como é que você consegue fazer, ajudar essas pessoas? E eu acho que elas precisam também de ajuda, como a própria pessoa que tem câncer. Doutor Evaldo, como o senhor disse, o Instituto ele atende a parte clínica, não só oncológica, mas das mais diversas questões voltadas à área da psicologia. Bom, com relação ao acolhimento do paciente que está em tratamento oncológico, é importante a gente frisar que, mediante um diagnóstico, o impacto ele chega não só para aquela pessoa, mas chega para o marido, chega para os filhos, chega para os pais, chega para todo mundo. E o que é que eu faço diante disso? Então, assim, como eu vivi essa experiência? Foi muito desafiador o dia que meu marido disse: Amanda, saiu o laudo do médico, tá aqui, é um tumor maligno bem diferenciado. O chão se abriu, né, o céu caiu, eu não sabia onde é que eu estava. E eu me lembro que eu tive uma amiga muito querida que foi à minha casa e disse: Amanda, o diagnóstico não define o fim. Ele é só um começo, mas o fim não está decidido. E isso me marcou muito. Então, esse acolhimento às pessoas, ele é feito de forma singular, pessoal, através do acolhimento dessa pessoa que está ali, que está precisando do ressignificado, do diagnóstico, do acolhido, do assistido, mas também da sua família. Como o marido vai contar para a esposa? Então, o que nós temos dentro do núcleo, dentro do Instituto, é também um projeto voltado ao acolhimento dos familiares de pessoas que recebem um diagnóstico difícil. Como essa pessoa vai contar para a esposa? Eu vivi isso, como é que meu marido ia me contar? Eu dizia assim para ele: olha, já saiu o laudo? Já saiu o laudo?
vai ser benigno, você vai ver, ele também estava no sofrimento. Então, dar suporte à pessoa, ao cônjuge, a quem está perto da pessoa que vai ser assistida é muito importante para orientar, para instrumentalizar e para acolher aquela pessoa. Primeiro a gente acolhe a rede de apoio. Essa rede de apoio fortalecida pode assistir a pessoa que vai precisar de todo apoio, de toda ajuda. Então, esse foi um projeto, mas você tem outros projetos que eu sei que estão em andamento. Um deles foi você entrou nessa mídia digital, onde você se transformou, a gente fazia uma digital influencer. Como é que entrou essa história de Instagram, de você começar a fazer live, começar a fazer palestra, tudo caminhando nesse mesmo tema de ajudar as pessoas que tiverem esse diagnóstico oncológico? Sim, eu costumo dizer que a internet ela é um meio muito eficaz para propagar a nossa voz e para levar essa esperança às pessoas que de repente eu jamais conseguiria estar sentada numa mesa, tendo um tempo de qualidade. Então a internet ela alcança essa distância que não se torna longe, mas que traz para perto. Então encorajada pelos meus pastores a gravar um vídeo para colocar no YouTube. E para mim foi desafiador. Eu confesso que eu gravei o vídeo, doutor Evaldo, e guardei o vídeo por 2 anos antes de postar esse vídeo. Eu entendi que existia um tempo determinado até para essa edificação interna com relação a compartilhar a minha história. Eu precisava vencer alguns desafios pessoais para poder chegar e dizer assim, olha, eu tive câncer, eu usei bolsa de colostomia, isso passou, eu já consigo falar sobre isso, porque a princípio eu não conseguia falar. Era uma dor muito viva, como uma ferida que ainda estava aberta e não tinha se tornado cicatriz. Era sofrer tudo de novo. Era sofrer tudo de novo, era ter medo de acontecer de novo. Então, após o período que eu consegui administrar isso internamente, eu gravei o vídeo e guardei, porque eu ficava me questionando, será que poderia ajudar alguém? Será que esse vídeo aí vai alcançar a vida de uma pessoa que está sofrendo como eu e vai poder ajudar a ressignificar a história dessa pessoa? E um dia uma amiga minha me liga e me pede a minha senha do YouTube. Aí eu disse, pra que você quer? Ela disse, não, eu tô fazendo um negócio pra você, você vai gostar. Eu disse, tá bom, eu dei a senha do YouTube para ela, que eu tinha uma conta, não era ativa, e ela pegou o vídeo e postou o vídeo. Esse vídeo foi passando uns dias, eu fiquei zangada com ela, eu disse, como é que você fez isso? Como é que você botou a minha história? Ela escreveu um texto tão bonito, eu disse, ficou tão lindo esse texto. Ela disse assim para mim, às vezes, a águia, quando tem os seus filhos, ela chuta do ninho, para eles aprenderem a abrir asas e voar. Eu só tô te chutando para fora. Você tá pronta para voar, Amanda? E eu com aquele medo enorme. Resumo da história, o vídeo viralizou. Hoje tem quase 700 mil visualizações, de forma orgânica, são quase 20 mil pessoas. E aí é essa mensagem que me faz usar, através das redes sociais, ser uma voz, ter aí o cuidado, respeito pela história pessoal de cada um, mas com um desejo muito grande no coração de levar esperança e dizer aos que sofrem, olha, enquanto há vida, existe esperança. Tem novos projetos que vêm por aí? Tem novos projetos. Toda essa história que eu te contei um pouquinho mais se tornou um livro que foi lançado agora no mês de outubro e que muito me alegra. Nele eu compartilho essa história da oração perigosa, como eu conheci a Deus, como é que eu me aproximei dele, como que eu ressignifiquei todo dor, todo luto, como foi para os meus filhos, enfim. E o livro se chama Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste. Porque eu acredito que, como a Bíblia conta daquela história da mulher do fluxo de sangue, que ouviu falar que Jesus passava, tocou na orla da veste dele e foi curada. O milagre está aí, à porta de cada um de nós. A diferença é que alguns abrem mão e desistem, outros perseveram, vão à luta e acreditam. E desse livro surgiu o movimento Abrace a Cura, Viva o Milagre, onde a gente faz lives de cunho informativo, também com psicólogos, com médicos, com pessoas que passaram por essa história e que também querem levar essa mensagem de fé e esperança, abraçando a cura física, emocional, espiritual, para viver o milagre. E eu gosto de dizer, doutor Evaldo, o milagre não é a resposta daquilo que eu quero. Eu sempre digo, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. O milagre é o que Ele tem para a minha vida, independente se vai ser o laudo curada ou não. Eu não tenho esse laudo, você sabia? Mas eu me sinto alguém curada, eu me sinto alguém que vive o milagre da vida. É que na realidade a vida é todo dia é uma nova batalha, uma nova guerra que a gente tem que vencer, né? Então esse Instituto VOP, ele trabalha com pessoas que têm o diagnóstico de oncologia, mas não é só isso, tem muito mais.
O que ele faz mais? Hoje nós contamos com um corpo clínico de 18 psicólogos que trabalham nas mais diversas abordagens da psicologia. Temos a Gestalt, psicanálise, a abordagem centrada na pessoa, a teoria cognitiva comportamental e dentro das abordagens psicológicas também questões muito importantes a serem levadas em conta, como orientação vocacional, a questão de profissionais voltados à área da suicidologia, do luto, enfim, as mais diversas demandas e questões organizacionais que a psicologia abraça, também existe dentro do Instituto VOP profissionais que acolhem e que estão aí trabalhando essas vertentes. Conversamos aqui com a doutora Amanda Veras. Como eu falei para vocês, foi um papo muito interessante, muito engrandecedor. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Amanda. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu sou sua fã, o senhor sabe, te admiro demais. E que bom que se levantem profissionais humanos com um propósito tão claro de levar até as pessoas verdade, vida e alegria. Viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você.